Neste sábado, 26 de abril, é comemorado o Dia do Goleiro, e nós vamos te contar uma história um pouco diferente do habitual. Fabrício Macedo atuou nas categorias de base e chegou a treinar com a equipe principal. Mas foi como treinador de goleiro que ele se encontrou como profissional e é como veste a camisa do Vasco até hoje. Primeiro decidi ser goleiro, na realidade, né? Com meus pais em casa, ele sempre jogando uma bola para eu e eu sempre querendo agarrar. A partir disso aí, o meu pai decidiu me colocar na escolinha, no bairro onde eu morava, em Jardim América. E lá tinha um preparador de goleiro do Vasco da Gama na época, que é o Agostinho. A escolinha, ele fazia parte da escolinha. E aí ele identificou esse potencial em mim na época e me indicou fazer um teste aqui no Vasco em 2002. E me recordo bem que quando eu iniciei nos testes, na primeira semana eu passei e aí eu comecei a dar sequência aqui no clube a partir daí. Em sua passagem pelo Vasco, Fabrício jogou com jogadores que alcançaram degraus altos no futebol, como Felipe Coutinho, Luan e Diogo Barbosa, e foi treinado por Carlos Germano. Ele ressalta as peculiaridades da vida do goleiro e como vestir a camisa do Vasco exige muito. O goleiro, na realidade, ele precisa ser resiliente, né, cara? É mais do que qualquer um no grupo, não tem como gerar nenhum tipo de adaptação para que ele jogue em dois. Então, ele precisa estar o máximo possível no dia a dia se dedicando, estando preparado para que no momento oportuno, caso ele não esteja jogando com frequência, ele consiga dar conta do recado. A cobrança é muito grande em cima do atleta, né? Em todos os sentidos, para que ele consiga dar uma resposta positiva. Principalmente o atleta do Vasco, que é um clube muito grande, então se espera que esse atleta dê uma resposta por tudo que representa, por toda a escola de goleiros que já passaram pelo clube, o Carlos Germano, o Elton, enfim, diversos goleiros da Cássio. Então, o atleta que representa essa camisa, ele precisa entender isso e trabalhar diariamente no máximo de dedicação para que ele consiga se desenvolver. Fabrício chegou no Sub-20 e até treinou com os profissionais, mas começou a faculdade de Educação Física para ter outras possibilidades. E eu, conversando com o Marcelo Pires, que era o treinador de goleiro na época do Sub-20, eu ficava falando, eu acho que eu vou ser treinador de goleiro, cara. Eu vou ter ajudado isso aqui. E a partir daí, quando eu entro na faculdade, já ficou esse desejo. Eu falo, se não der por esse caminho, eu vou seguir por aqui, porque é uma forma de continuar no futebol, que é algo que eu gosto, na posição que eu gosto e ajudando de alguma forma, né, o desenvolvimento de outros atletas. Foi num churrasco de ex-atletas em 2017 que Fabrício recebeu o convite para voltar ao Vasco. Ele encontrou um antigo treinador que o chamou para ser seu estagiário. Então, foi um encontro da nossa geração, né? 9-1 e 9-2, marcamos um churrasco e nesse churrasco estava o Fábio Raulino, que foi meu treinador de goleiro aqui no Sub-15 na época. E aí ele foi, eu ainda com desejo de continuar jogando, tinha algumas ofertas de clubes menores, e ele foi e falou, cara, estou precisando de um estagiário no Vasco, seria muito bom para você, acho que você ajudaria bastante a gente lá, com os garotos e tudo mais. E eu ainda fiquei um pouco receoso, eu falei, pô, acho que eu ainda vou jogar, cara. Aí ele, pô, vai lá, faz o estágio lá, caso apareça algo bom para você, a gente te libera sem problema nenhum. E assim eu vim. Iniciei aqui o estágio com o André, que era um preparador de goleiro do Sub-15 na época, iniciei no Sub-15. Assim como foi lá atrás, fazendo uma avaliação para ser atleta do clube, em pouco tempo acabou surgindo uma oportunidade, acho que em menos de 6 meses. E aí eu iniciei como preparador de goleiro nas categorias menores, do Sub-8 ao Sub-11. Apesar da mudança de profissão dentro do futebol, Fabrício teve a chance de reviver competições que disputou quando era apenas um menino. Como goleiro, chegou à final da Copa Nike em 2007. Em 2024, conquistou o título inédito para o Vasco como treinador de goleiros. E neste ano espera reconquistar a Copa do Brasil Sub-17, que venceu em 2008 ao lado de Coutinho. O futebol proporciona essas coincidências, né? E para mim é muito gratificante e acaba batendo realmente uma nostalgia muito grande, porque você viver tudo que eu vivi como atleta do clube, participando de finais, ganhando títulos, e poder passar por tudo isso de novo,
de um outro lado, né, vivenciando o sonho dos outros, né, dos outros garotos. É muito legal. E quando a gente passa da semifinal para a final da Copa Nike, eu acabo até me recordando que 17 anos depois havia sido a última final que o Vasco tinha disputado da Copa Nike, e eu estava presente mais uma vez numa outra função, vivendo tudo aquilo. Na época, a Copa Nike como atleta também é uma competição marcante no Sub-15, foi muito marcante para mim por ter um título em cima do Botafogo no regional, ter pego 2 pênaltis e depois acabamos derrotados por São Paulo, que também era um grande time, em São Paulo. Quando eu volto, a gente pega de novo um clube de São Paulo, que é o Palmeiras, e dessa vez com um final diferente, com um goleiro conseguindo fazer uma final num nível muito bom, num nível alto. Então, assim, isso aí pra mim foi bem legal. E agora a Copa do Brasil, a mesma coisa. Na época eu não tive a oportunidade de jogar, eu estava no grupo, fazia parte do grupo, mas era um atleta mais novo, era o primeiro ano de Sub-15, é como se fosse um de Sub-17, é como se fosse um Sub-16 hoje. E poucos atletas 9-2 na época jogaram, mas fazia parte de todo o grupo. E agora retornando iniciando esse processo na categoria Sub-17, poder ter a oportunidade, né, de vivenciar uma semifinal e quem sabe mais à frente, sendo possível uma final, também seria algo muito marcante para mim. Fabrício fez parte no passado, faz parte no presente e trabalha para o futuro do Vasco, preparando os jovens goleiros que ainda estão se formando, como é o caso de Felipe Gabriel. Conheci o Fabrício no Sub-11 do Vasco, foi meu primeiro treinador de goleiro, treinador de goleiro que me aprovou dentro do clube. Me ajudou bastante em questão de adaptação e identificação com o clube. Depois a gente voltou a trabalhar no Sub-15, que foi um ano muito importante para mim, um ano de muito aprendizado, onde ele me ensinou muito da parte específica de goleiro e da parte tática de jogo. Um ano que eu consegui desenvolver metas individuais na minha carreira, onde foi minha primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-15. Ele me ajudou muito nesse processo. Depois a gente volta a trabalhar no Sub-20, na Copinha desse ano. Fizemos um grande trabalho ali da parte defensiva. Infelizmente não conseguimos chegar na final com o título, mas o trabalho com ele foi muito bom. E sobre o Felipe Gabriel, cara, é um privilégio para mim poder falar desse garoto, porque quando eu estava iniciando o meu processo no final de estágio, né, acabando de ser contratado pelo clube, ele aparece como um atleta em avaliação no Sub-11. E de cara eu vejo um potencial enorme nele, um perfil gigantesco para ser um goleiro de alto nível. E a gente acaba crescendo juntos aqui no clube, ele se formando como atleta, eu me formando como profissional do futebol, como treinador de goleiro. E acaba que foi se tornando ali uma relação de confiança, uma relação até de amizade, que é um garoto que é muito especial. Hoje a gente se fala quase que diariamente, às vezes não só sobre futebol, mas sobre vida. Mas assim, é um garoto com um potencial enorme. Para mim é um privilégio enorme poder ter trabalhado com ele, continuar tendo contato com ele. Iniciei com ele no Sub-11, trabalhei com ele no Sub-13, trabalhei com ele devido à pandemia, né? Ele antecipou o processo do Sub-14 e foi para o Sub-15, então ficamos 2 anos no Sub-15. Posteriormente, as últimas 3 preparações de Taça São Paulo, eu acabei participando, direto ou indiretamente, então estava com ele também. Então, assim, é um garoto especial, cara. É um goleiro com um potencial muito grande, é uma pessoa espetacular, e isso aí só potencializa o que e o que ele vai se tornar mais à frente. A minha relação com o Vasco, cara, não tem como eu falar outra palavra a não ser gratidão. Eu fui um garoto que cresci aqui, disputei diversas competições por aqui, estudei na escola, fui formado como cidadão dentro do clube. E depois, numa outra etapa da minha carreira, o Vasco me oportuniza novamente, dando a oportunidade de hoje colocar
a comida na minha casa através do futebol, mais uma vez pelo Vasco. Então, a minha relação com o Vasco é de gratidão e amor, porque isso aí o Vasco, independente do tempo que você esteja aqui. Hoje, trabalho no Sub-15, no Sub-17 com o Cássio, e a gente fala diretamente sobre isso, sobre o como o Vasco é diferente, o como o Vasco consegue passar esse sentimento de amor, de funcionário para funcionário, de atleta para outro atleta, de funcionário para atleta, você poder conviver com ídolos, como é o Cássio, como foi na minha época com outros ídolos como Carlos Germano, enfim. O Vasco ele tem esse poder de prender você, né, de conseguir fazer você ser mais Vasco do que você já era. Então, assim, é um sentimento de gratidão realmente.